Graça e paz, meus irmãos, é com muita alegria que trazemos mais uma reflexão para o nosso coração, para o nosso dia, para o momento no qual nós nos encontramos com o Espírito Santo e procuramos entender a sua vontade. Hoje queremos deixar como título Homens que Marcam. Quando falo homens, é homens, mulheres, né? Que marcam, que deixam um legado. Ontem foi velado aqueles que não acompanham os meios sociais, redes sociais, o velório de uma pessoa conhecida mundialmente aí, até internacionalmente, né? A esposa do pastor Samuel Ferreira, da Adebraça, ali no centro. E a gente pôde perceber a comoção de uma pessoa que passou desta para melhor, porque não vive mais esse mundo turbulento, mas passou a ter o descanso no Senhor e deixou a sua marca. Não estou aqui para levantar as polêmicas que muitos estão levantando, mas para falar de um momento que deixou uma marca. E nós hoje vivemos também, dia após dia, deixando marcas, seja ela negativa, seja ela positiva. Ontem, na mensagem do Carlos Eduardo, ele colocou a dificuldade, muitas vezes, de enfrentar algo que, aos olhos humanos, é impossível vencer. Falou sobre Golias. E a marca registrada desse filisteu fica registrado na palavra até os dias de hoje. Pelo seu tamanho, pelo peso dos seus armamentos. E Davi, sem condição nenhuma, mas quem estava nele e que lutou através dele era muito maior do que Golias. E o que eu quero trazer para nós pensarmos rapidamente? Josué 14, de 1 a 15, não vou estar lendo aqui, mas peço que você leia no seu momento aí em casa, na hora de almoço, enfim, faça a leitura. Vai falar também sobre um personagem conhecido, Caleb, que aliás, Josué e Caleb foram os únicos que conseguiram entrar na Terra Prometida, né? E esse exemplo de um homem que marca faz parte do contexto na qual nós estamos falando aqui. Salmos 37 vai falar, se não me falha a memória, Salmos 37, 22 ou 23, que vai falar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ao longo da história, a gente sempre vai estar a contemplar a vida de homens e mulheres que deixaram um legado, bem como a sinalização de um bom caminho a seguir. Nós podemos falar isso pelos nossos pais. Nossos pais, nós sempre temos boas referências, pelo menos a grande maioria tem. E temos também na palavra de Deus muitas situações que se tornaram referência. São muitos homens, são muitas mulheres que nos fascinam com as atitudes de fé, com o exercício nos momentos mais difíceis da vida. E Caleb, no caso do texto aqui, faz parte desse contexto. Ele faz parte dessa grande galeria de heróis que marcaram a história e que podemos dizer assim, que foi algo de uma forma maravilhosa. Vejamos algumas qualidades de Caleb que assim, nos faz entender do porquê ser alguém digno, né, de imitação. Caleb foi um dos espias, se você for lembrar um pouquinho da história, ele foi um dos espias de Moisés juntamente com Josué. E foram os únicos que deixaram um relatório positivo. Você vai lembrar bem isso, você pode depois pesquisar também em Números 12, né? Numa circunstância onde os demais viram dificuldade, Josué e Caleb trouxe algo positivo. Caleb era um homem que sabia o que Deus lhe dera. No versículo 6, está lá, tu sabes as palavras que o Senhor falou. Muito tempo havia passado, mas ele ainda lembrava a palavra que o Senhor havia falado a seu respeito. Um outro ponto, Caleb conhecia a promessa de Deus a seu respeito. Sabia tudo o que Deus tinha para ele e ainda aguardava, com certeza nos seus 80 anos de idade,
Por quê? Porque ele sabia da bênção do Senhor aos fiéis. Está lá no versículo 8, né? Eu estou apontando aqui porque depois você pode ler com mais calma. Lá vai estar relatado no versículo 8 o acontecimento de 45 anos que pode e pôde manifestar o seu contentamento ao ter sido fiel ao Senhor. Essa é uma das marcas de um homem de Deus, né? Ele coleciona experiências com Deus, né? Ele consegue entender a diferença de servir, de estar no centro da vontade de Deus. Caleb também sabia da bênção do Senhor aos fiéis, e isso também entra como um relato. O caráter de Caleb, esse homem, ele possuía um caráter nobre, né? Ele era um seguidor fiel, ele era um homem honesto, ele era um homem cheio de amor fraternal. Chegou a chamar os rebeldes de seus irmãos, né? Quem faria isso? Ele tinha um espírito diferente. Houve nele o espírito que o preservou em seguir ao Senhor. Por mais que não estou falando aqui de Josué, porque nós sempre falamos de Josué sobre a questão de encorajamento, de não ter medo, de prosseguir. Hoje nós estamos destacando Caleb, né? Porque Caleb tinha a marca da perseverança. Essa era uma das grandezas do homem que marca a história, a perseverança. Talvez você que está me ouvindo, porém, várias pessoas podem não ter essa oportunidade, podem não ter essas marcas, mas precisamos ter a marca da coragem, né? Precisamos entender que existe galardões no céu para homens que marcam. Aí fica a pergunta para você pensar: que tipo de marca você traz? Caleb, ele pôde entrar na Terra Prometida, né? Porque diante de toda a história que nós já conhecemos, ele obteve essa oportunidade. Deus lhe deu uma vida longa, né? Ele teve uma família realmente abençoada. Ele tornou-se uma bênção para todo o povo. Nós chegamos a uma conclusão e destacamos apenas um dos milhares de homens de Deus que marcaram a sua época e influenciou outras gerações, Caleb. Porque o que impressiona foi a sua demonstração na época de coragem, de comunhão. Esse mesmo homem, além de confiar em Deus, ele sabia reivindicar com garra aquilo que Deus lhe prometera. Muitas vezes nós deixamos passar despercebido aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer. E às vezes reclamamos ou até queremos reivindicar de uma forma que nós nem merecemos, né? Mas é importante estarmos andando no centro da vontade de Deus, porque Caleb também sabia respeitar a autoridade e se dirigiu com sabedoria e graça a Josué, que foi a pessoa que também estava juntamente com ele. Então que possamos saber, que possamos aplicar, que possamos meditar no exemplo maravilhoso, né? Como esses nomes aqui citados. Seja você também um homem, seja você também uma mulher que marca gerações, porque nós vivemos para servir, para louvar e para glorificar a Deus. Deus te abençoe, te proteja, resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz nesse mais um dia que ele te permite de vida e saúde. E até uma próxima, Deus assim permitir.